Que Chaves é uma série extremamente icônica, memorável e amada por muitos brasileiros, mesmo depois de seu fim, que já aconteceu há mais de 40 anos atrás, isso é um fato. A série consegue ser relembrada por inúmeros motivos. É uma série que passou na televisão aberta por muito tempo e muita gente amava, ou melhor, ama até hoje essa série. A série criada por Roberto Gomes Bolanos, por mais que fosse uma série mexicana, é uma série que boa parte do seu público passou no Brasil. Boa parte do público da série é brasileiro. É claro, tem muito mexicano, muito latino que assiste a série, mas boa parte do público que assistiu foi brasileiro. É tanto que os próprios atores, além do Roberto Gomes Bolano, a Florinda Mesa, a criadora da Dona Florinda, e o Carlos Villagrán, o criador do Kiko, eles sempre gostavam de relembrar e visitar o Brasil e mostrar o carinho que eles tinham pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro sempre gostou da série Chaves, e isso é extremamente bacana. Só que você já ouviu falar numa teoria que o Roberto teria usado para fazer a série? Que seria a dos 7 pecados capitais. Por mais que seja bizarro, vai por mim, ela tem um pouquinho de sentido. Ainda mais se você pensar nos primeiros episódios, que não aparecia toda aquela turma que costumamos, como o Godines, a Pops, o Jaminho quase nunca aparecia. Então, em certos pontos, essa teoria tem muito sentido, baseado nos personagens principais que apareceram lá no início e se mantiveram até o final. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Gula. O Chaves, todo mundo sabe que ele é um garoto humilde, o garoto que vive no barril, ou o garoto do 8, posso dizer assim, né? E ele foi esse personagem guloso, um personagem que não só sabe fazer outra coisa, não sei comer. Pô, quantos bordões ele não tinha que se ele tivesse um restaurante, ele comeria tudo. O famoso sanduíche de presunto que ele sempre gostava de mencionar, que ele amava, sanduíche de presunto. Por isso, o Chaves seria um personagem totalmente inspirado na Gula, um personagem que só sabe comer, um verdadeiro glutão. E assim, por mais que ele seja o personagem, eu acho que é o mais amado de todos, junto com o Seu Madruga e Kiko, cara, que isso tem um sentido enorme, já que o Chaves ele comia que nem um desesperado em todo episódio, é um fato a relembrar bem importante. O segundo pecado seria a preguiça, retratada pelo Seu Madruga. O personagem do Ramon Valdez, né, o Seu Madruga, Deus ajuda quem cedo madruga. E aqui está o Seu Madruga, um personagem que teve o nome chamado Seu Madruga, já que seria alguém que vivia as madrugadas acordado ou que madrugava muito cedo. Mas no geral era um personagem extremamente preguiçoso, com os famosos bordões. O problema não é o trabalho, o problema é ter que trabalhar. Um personagem que não pagava um mês de aluguel, ou quando pagava era para não ser expulso, por mais que o Seu Barriga tinha uma certa dó dele, por mais que a preguiça era só dele. E era um personagem que ele foi preguiçoso durante a série toda, tá? Ele fazia uma coisa ou outra e tal, mas boa parte das vezes Seu Madruga era preguiçoso. Era um personagem que dormia até tarde, um personagem que não trabalhava, não queria saber de pagar de nada. É um personagem que vivia na miséria por conta própria, porque ele simplesmente não queria trabalhar. Como ele não dizia, o problema não é o trabalho, o problema é ter que trabalhar. Inveja. O terceiro pecado capital seria denominado ao Kiko, a inveja. E de todos, esse é o que faz mais sentido com todo mundo. Tá, Seu Madruga faz sentido, mas acho que do Kiko é o que mais posso explicar, mais se destaca, já que ele é um personagem extremamente invejoso. Quem não se lembra de sempre que o Chaves estava brincando com algum brinquedo, seja um ioiô, uma bola, ou o que for, o Kiko fazia questão de olhar, fazer uma cara de cínico, entrar na própria casa dele e trazer um brinquedo extremamente melhor. Luxúria. A luxúria seria do professor Girafales junto da Dona Florinda, denominado por os dois por um só. A carne dos dois sempre estariam misturadas, já que isso era extremamente demonstrado. Talvez essa parte aqui da teoria seja um pouquinho abusada demais. É que se você assistiu o desenho, você nunca chegou a ver uma besteira mesmo, nunca chegou a ver palavras de teor sexual, nem na versão original, nem na versão em português. Você não via isso. Só que realmente isso sempre estava aparecendo a todo momento, que era o fato que o seu professor Girafales, ele sempre iria direto para a vila para poder ver a mamãe do Kiko. E as famosas xícaras de café que ele não se aguentava e sempre tomava. A vaidade da bruxa do 71. A vaidade é mais um pecado capital que estaria retratado com a bruxa do 71. Mas calma, eu sei que você vai falar, ela é a pessoa mais feia que tem na vida. Sim, eu sei disso. Só que o mais detalhe, o mais curioso é que a atriz original, Angelines Fernandes,
foi a ex-Miss Espanha. Na verdade, ela é a única pessoa no elenco que não era mexicana, ela era da Espanha. E é uma ex-Miss Espanha, lá dos anos 60, anos 50, por aí. E ela é uma pessoa que durante a série, pra quem assistiu, é a pessoa que sempre estava dando em cima do Seu Madruga e amava ser desejada por ele. Ou melhor, ela tentava ser desejada por ele. Por mais que ela amava demais ele, o Seu Madruga nunca amou ela de verdade no sentido amoroso, né? Posso dizer, além de sair um pouquinho mais. E meio que isso estaria relacionado à vaidade. Porque ela é uma pessoa que sempre tentava se cuidar e ser notada pelo Seu Madruga, mas no final ela nunca foi notada, foi apenas uma pessoa que acaba enchendo o saco dele e ele tinha que tolerar. A Ira está relacionada a Chiquinha, a atriz, né, que muitos diziam que seria a namorada do Chaves porque era mais combinava e tal, é a pessoa mais nervosinha, algo similar ao próprio pai, porque o pai sempre era nervoso, mas ela conseguia ser um pouco mais, além de ser esperta, meio ladrona. Era uma pessoa extremamente nervosa, onde não poderiam falar nada para ela que ela daria uma bicuda na sua janela, ou roubar as coisas, ou fazer de trouxa, entre outros. Então a Ira também estaria relacionada a Chiquinha. A avareza, o avarento do Seu Barriga. Esse aí é bem mais óbvio porque que seria a avareza. E sim porque o Seu Barriga é extremamente ganancioso. Por mais que em teoria, né, vamos falar um pouco de sociedade e vida real. Foi ele que construiu aquela vila, foi ele que herdou tudo aquilo ali, foi ele que fez, que montou aquilo ali e no final ele tá querendo apenas trabalhar. Mas por certos momentos ele se trata como um homem muito ganancioso e chega a ser um ponto irritante. E esses são os 7 pecados capitais que são retratados no seriado Chaves. E assim, vamos ser sinceros, assim, é uma teoria. Eu não sei se o Roberto Camboloni realmente pensou nisso aí. Só que se ele pensou, cara, isso foi uma ideia de mestre que deu muito certo. E a teoria, ela meio que acabaria por aí. Mas tem um dos pontos que o pessoal gosta de meio que ir além e pensar. Como o fato de que o Chaves não seria um menino órfão sem pais da vila. E que na verdade ele teria uma tutora, mas uma pessoa, uma tia, uma pessoa que cuidava dele. E que essa pessoa morava na casa número 8. É tanto que na real o Chaves sempre mencionou várias vezes em vários episódios que ele nunca morou no barril. E sim, eu moro no 8, por isso que eu me chamo Chaves do 8, ou como é chamado em melhor, Chaves del 8. E que o 8, se ele fosse deitado de lado, seria o símbolo do infinito. E que a tutora dele, a tia que cuidasse dele, né, seria a própria morte. Além de outros pontos que falam que a vila, na verdade, é meio que um tipo de inferno, e que todos estão meio que condenados a pagar a eternidade naquele lugar, por isso o infinito do 8, né, se ele braço de lado. Outro sentido seria isso, porque que o Seu Madruga sempre deve 14 meses de aluguel e nunca 15 ou 16, se bem que teve os episódios que o Seu Barriga falava que ele tinha 15, mas que seria um ponto porque o tempo não passa no inferno. Entre outros pontos, é claro, essa teoria consegue ser em certos pontos, como o próprio Jaiminho Carteiro, que ele seria um tipo de médio, ou um tipo de anjo, ou uma pessoa que não é daquela região, por isso que ele sempre vivia dizendo sobre Tangamandapio, etc. Entre outros pontos, né, mano, mas só que uma teoria. E bom, se você gostou do vídeo, espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou, dá o dislike, dá like se não gostou. E é isso, valeu, falou, tchau!